Você vai fazer a prova do Enem? Então vem comigo que eu vou te mostrar como caem as questões de potenciação nessa prova. Professor Eric aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês questões típicas do Enem que inclusive caíram em anos anteriores. Lembrando que o Enem é uma prova altamente contextualizada, em que normalmente as questões têm algum probleminha, algum enunciado mais longo, em que você tem que ser capaz de extrair as informações que você vai utilizar para chegar no resultado. Então, este vídeo é um vídeo de potenciação, mas também de resolução de problemas. Ah, e outra coisa importante, ele está dentro de uma playlist de potenciação. Caso você tenha perdido a aula de definição e propriedades, assista essa aula que ela é importante. Vamos lá? Então, olha só, gente, potenciação no Enem, uma questão aqui de 2013. O matemático americano Edward Kastner pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Seu filho batizou o número de Google. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googleplex, que consistia em 10 elevado a 1 Google. Quantos algarismos tem um Googleplex? Então vamos lá, gente. Primeiramente, ele falou aqui para nós que um Google é equivalente ao quê? Vamos ver, ó. 1 seguido de 100 zeros. Então você tem um número enorme aí, né? 1 seguido de 100 zeros. Aqui são 100 zeros. E aí nós vamos escrever então esse número como uma potência de base 10. Qual que vai ser o expoente que eu vou colocar? Então note o seguinte, e aqui que é importante vocês pensarem, tá, gente? Ó, se eu tenho 10 a primeira, isso é equivalente a 10. Se eu tenho 10 elevado ao quadrado, isto é equivalente a 10 vezes 10, que dá 100. Se eu tenho 10 ao cubo, isso é equivalente a 1000. Então, pessoal, note que quando eu tenho 10 elevado a um expoente inteiro positivo, esse expoente indica quantos zeros eu devo colocar depois do 1, certo? Então, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Então, no nosso caso aqui, em que nós temos 1 seguido de 100 zeros, eu tenho uma potência de base 10 e expoente 100, já que são 100 zeros, é 10 elevado a 100. Tudo bem? Agora, perceba o seguinte, ele quer saber um Googleplex que consiste em 10 elevado a um Google. Quantos algarismos tem esse Googleplex? Então é 10 elevado a um Google. Ó. Então o tal do Googleplex é 10 elevado a um Google, que por sua vez era 10 elevado a 100. Então Googleplex é 10 elevado a 10 elevado a 100. Ok? Eu quero saber quantos algarismos tem esse número. Então eu vou voltar aqui para o nosso rascunhozinho e vamos pensar o seguinte. Ó, vem aqui comigo. Quando eu tenho 10 elevado à primeira, aqui são dois algarismos, 1 e o 0. Tá? Então, dois algarismos, expoente 1. Quando eu tenho 100, que são 3 algarismos, na potência de base 10, o expoente é 2. Quando eu tenho 4 algarismos, 1, 0, 0, 0, é 10 elevado ao cubo. Então, eu quero que vocês percebam que o expoente do 10 é 1 a menos do que o número de algarismos. Ou, em outras palavras, o número de algarismos que eu tenho, por exemplo, 4 algarismos, esta quantidade
é uma unidade a mais do que o expoente, tá? Então, para saber a quantidade de algarismos, eu posso pegar o expoente e somar 1. Tudo bem? E isso dentro desse contexto de base 10, tá, gente? Para esse caso bem específico que a gente está estudando, para este caso. Então, eu posso pegar o expoente e somar 1, que isso vai me dar a quantidade de algarismos. Tá? Por exemplo, 10 elevado à quinta vai ter 6 algarismos, que é 5 mais 1. Então, aplicando isso aqui, ó, o Googleplex é 10 elevado a este expoente enorme, que é 10 elevado a 100. Então, aplicando isso que a gente acabou de ver, o número de algarismos do Googleplex é equivalente ao expoente desta base 10 mais 1. Não foi isso que nós vimos? Então, o expoente da base 10 é 10 elevado a 100, soma 1 para saber a quantidade de algarismos, como a gente viu nos exemplos. Isso daqui, 10 elevado a 100 mais 1, é a alternativa D. Vocês viram que um bom exercício, né? Que, na verdade, exige raciocínio de você. Você não precisava saber nada de cor, assim. Era mais você ter essa capacidade de ir para o cantinho da prova e conseguir fazer no rascunho um esqueminha que te ajudasse. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão do Enem. Questão de 2003. O que eu falei para vocês, um enunciado longo. Um enunciado longo que você vai ter que ler e tirar ali as informações que são necessárias. Olha só. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. Analisando fotos, percebam que é um período de um ano aqui, né? De agosto de um ano a agosto do outro ano. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Olha o enunciado. Um campo de futebol a cada 8 segundos sendo destruído, né? O equivalente a isto. Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 a sexta segundos, ou seja, 32 milhões de segundos, e que a medida da área oficial de um campo de futebol é de aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados, um centésimo de quilômetro quadrado. As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de... Então, de acordo com o que a notícia disse, a gente vai ver qual seria esta área desmatada e vai comparar com a informação oficial que em um ano, né, de agosto de 99 a agosto de 2000, foram 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Então, a gente vai comparar aquilo que a notícia disse com a informação oficial. Tudo bem? Então, vamos lá, vem comigo. Ó, então, nós temos o seguinte, que nós grifamos aqui. Outra dica importante, grife, anote, ou melhor, grife, sublinhe as informações importantes, tá? Isso ajuda muito. Então, o assustador ritmo de destruição é um campo de futebol a cada 8 segundos. E aí ele disse que um campo de futebol, aqui embaixo, ó, grifado de azul, é aproximadamente 10, tem uma área de aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados. Então, nós podemos dizer que 8 segundos, a cada 8 segundos, eu tenho uma área devastada, isso pela informação da notícia, né? De 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados. Ok? Então, isso em um ano, conforme nós grifamos aqui de azul também, nós temos 32, um ano é equivalente a 32 vezes 10
a sexta segundos. Então, se a cada 8 segundos seriam desmatados, né, uma área equivalente a 10 a menos 2 km², em um ano, que dá isso aqui de segundo, segundo o próprio enunciado, qual seria a minha área desmatada? Vou chamar de x km². Tudo bem? Então vamos lá. Uma regrinha de 3, né? Uma proporção. Multiplicando em cruz, eu tenho 8 vezes x. E do outro lado, multiplicando em cruz, 32 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 2. Então, nós podemos passar aqui o 8 dividindo. Então, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar este número dividido pelo 8 que passou. Aí você pode simplificar sempre de parzinho, um de cima com um de baixo. 32 dividido por 8. 8 por 8 dá 1. E aqui em cima, 32 por 8 vai dar 4. Então, nós temos que, segundo a notícia, essa área devastada em um ano é equivalente a 4 vezes. E aqui, gente, potência. Olha entrando a potência aí. 10 a sexta vezes 10 elevado a menos 2. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Conserva a base 10, multiplicação de potência com a mesma base. Conserva 10 e soma os expoentes. Quando eu somo o 6 com menos 2, vai dar 4. Então, 4 vezes 10 elevado à quarta é equivalente ao número 4, seguido, né, terminando com 4 zeros, já que é 10 à quarta, então são 4 zeros no final, o que dá 40 mil. Lembra que o x era a quantidade de quilômetros quadrados, né, que de acordo com a notícia seriam desmatados em um ano, então 40 mil quilômetros quadrados. Agora, gente, pensa aqui comigo. 40 quilômetros quadrados, se eu comparar com o dado oficial dizia 20 quilômetros quadrados de floresta. E pela informação do jornal, fazendo as contas, nós temos 40 mil quilômetros quadrados, o dobro, né? Qual que vai ser a alternativa correta, então? Já vamos aqui direto ao ponto. Você fica entre a D e a E. As duas apresentam 40 quilômetros quadrados, mas na E a ênfase é a seguinte, ó, 40 quilômetros quadrados e ao chamar a atenção para um fato realmente grave. Porque, de todo jeito, 20 mil quilômetros quadrados, que é a informação oficial, é um dado grave, né? Então, ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação, sem dúvida. Então, ele quis chamar a atenção para um dado que de fato é grave, porém, ele exagerou na comparação. Ao invés de 20 mil, ele colocou 40 mil quilômetros quadrados, né? Então, alternativa E. Certo, gente? Uma boa questão essa daqui, uma questão com cara de Enem, totalmente cara de Enem. Texto longo e para você tirar as informações e ser capaz de, por exemplo, fazer uma regra de 3, mas percebendo aí essas nuances do enunciado. Vem comigo, vamos para o próximo agora. Olha só, gente, exercício muito importante esse aqui, porque é um exercício que vai mexer com notação científica. Uma coisa muito importante que aparece muito e que muita gente não sabe fazer, mas agora vocês vão aprender, vou ensinar para vocês. Olha só. Questão número 168. Era da prova do Enem de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Então, tudo aqui esquematizado no desenho. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, essa informação ele diz que está indicada na figura a menor distância do asteroide em relação à superfície da Terra. E quando você olha aqui na figura, de fato, essa menor distância está aqui, ó. A gente está destacando agora de vermelho, ó. Proximidade da Terra, essa menor distância
325 mil quilômetros. E aí, você vê que tem um monte de informação aí que a gente chama de superabundante, né? Informação que desnecessária, informação que não vai ser utilizada na resposta. O Enem gosta muito disso, colocar muita informação que a gente não vai usar. Então ele vai dizer o seguinte: com base nessas informações, a menor distância que a gente já grifou aqui no texto, que o asteroide Y155 passou da superfície da Terra, é igual a quanto? E aí, a gente sabe pelo texto que essa distância é 325 mil quilômetros. Só que nas alternativas, essa distância é colocada em notação científica. Tá? Então, 325 mil quilômetros, eu tenho que passar para a notação científica. Gente, olha, importantíssimo, hein? Isso aqui é um bônus dessa aula. Como que a gente passa para a notação científica? Como que eu escrevo um número em notação científica? Vem comigo, olha só. Subindo aqui. Pessoal, notação científica é quando eu tenho um número que tem que ser entre 1 e 10, tá? Maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor que 10. Multiplicando o 10 elevado a um expoente inteiro, tá? Então, um número entre 1 e 10, multiplicando o 10 elevado a um expoente inteiro. Quando eu passar para essa configuração, para esse jeito de escrever, eu estou em notação científica. Então, olha só. Usando, então, isso que eu acabei de falar para vocês, então, o que eu preciso aqui? Um número entre 1 e 10 vezes 10 elevado a um expoente inteiro. Bom, olhando para esse número que está aqui diante de vocês, para que ele fique entre 1 e 10, eu vou pegar o 3, vou colocar a vírgula depois dele, e aí vem na sequência o 25. Como tem que estar entre 1 e 10, o 3,25 é o que eu consigo escrever para que fique entre 1 e 10. Concordam, gente? Concordam comigo? Agora, olha só. Eu coloquei a vírgula logo depois do 3. Não preciso nem dizer que a gente vai ter que pôr um expoente aqui para compensar, né, esse serviço aí. Então, a vírgula foi colocada depois do 3. Vem aqui, ó, no número original e põe a vírgula para a posição aonde ela acabou ficando no final. Inicialmente, ela estava aonde eu estou colocando agora. Quando não tem vírgula escrita, é porque ela está invisível depois do último algarismo, né? Então, ela estava nesta posição aqui, magenta, e na notação científica ela veio para depois do 3, como vocês viram. Eu representei aqui do lado. Agora, pensa comigo. Para a vírgula, que está depois do 3 na notação científica, voltar para a sua posição original, onde ela estava invisível aqui depois do último 0, quanto que eu tenho que andar para a direita? Vamos contar? Ó. Eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5. Mas se a vírgula da posição da notação científica tem que andar 5 para a direita, é porque o expoente do 10 tem que ser 5. Justamente esse expoente indica a vírgula andando, né? No caso, como 5 é positivo, para a direita. Se você parar para pensar, ó, 3,25, se eu multiplicar por 10 à quinta, a vírgula andaria 5 para a direita e voltaria, então, para a sua posição original, para o número original. Tudo bem? Então, 3,25 vezes 10 à quinta, que é a alternativa D de dado. Certo, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham aproveitado. E, gente, canal novo, por favor, se esse conteúdo é bom para vocês, se vocês estão aproveitando, se inscrevam no canal, dê um like e divulguem para mais pessoas. Tá bom? Até a próxima!